Olá, queridos! Olá, queridas! Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Na verdade, espero que vocês estejam ótimos. Prontos, prontas para darmos início a uma jornada que te levará a concluir que direito processual civil não é, de fato, aquele monstro de 7 cabeças e, consequentemente, te permitir resolver assertivamente as questões da sua prova da OAB. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou especialista em exame de ordem desde 2004, mestre em Direito Público, advogada, sou professora de Direito Processual Civil há longuíssimos 16 anos. Estou aqui em parceria com a Kia Alex e com 2 outros brilhantes professores que vocês irão adorar para trazer-lhes conhecimento assertivo em Direito Processual Civil para a sua prova. Uma satisfação imensa estar aqui. Eu quero me colocar à sua disposição para o que preciso for. Estou às ordens de vocês. Sou apaixonada pelo projeto OAB. Acho fantástico, de alguma forma, poder contribuir, poder somar conhecimentos para que você tenha a sua carteira vermelha nas mãos. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou trazer algumas das noções mais especiais relativas à teoria geral do processo. E você vai perceber, como disse há pouco, que processo civil não é assim tão complicado, especialmente quando você abre espaço para conhecer bem a dita teoria geral do processo, que eu costumo dizer é o alicerce, é a base de edificação da nossa disciplina. No Instagram, acompanhe-me no @SabrinaDourado e, acaso você tenha dúvidas, você pode mandar para o meu e-mail corporativo que eu, a equipe que trabalha comigo, teremos a satisfação de poder atendê-lo. Basta enviar para sabrinadorado@descomplicajus.com.br. Isso mesmo, sabrinadorado@descomplicajus, que é o meu portal.com.br. Mas, sem mais, vamos começar então a estudar as normas fundamentais. Primeiro assunto abordado no CPC. E a gente vai esquentar as turbinas, lembrando que esse CPC de 2015 é o primeiro código que efetivamente nasce no Estado Democrático de Direito. Ademais, esse CPC de 2015, que é, consequentemente, o primeiro código que nasce no Estado Democrático de Direito, ele contempla nos seus artigos de 1 a 12, aí eu já vou levar você para a nossa tela, até para que você vá anotando junto comigo. Eu acho importante que você construa essas anotações para que você possa revisitá-las. Então, nosso tema 1, normas fundamentais. Localizadas onde, professora Sabrina? Nos artigos de 1 a 12 do CPC. Nos ditos artigos de 1 a 12, nós vamos encontrar o leque daquelas que são as principais regras e princípios que norteiam o processo civil moderno. Esse CPC, como lhe disse, ele fez ou inaugurou algo diferente do que o pretérito CPC, que nós chamávamos de Código de Buzaide. Por quê? Ele fez questão, através do seu legislador, de estabelecer essas premissas básicas. Essa estrutura fundamental. E o primeiro artigo do Código, e eu vou te batizar, portanto, agora, primeiro dispositivo do CPC, é um dispositivo pelo qual eu sou apaixonada, tá? Adianto-lhes que ele pode cair de forma objetiva na tua prova, apenas para fins de conhecimento. Há alguns doutrinadores que acham que esse dispositivo é desnecessário. Eu não penso dessa forma. E me alinho ao posicionamento do professor Didier, que faz questão de assinalar que esse artigo 1º é uma premissa didática. Eu vou além. Trata-se de uma premissa interpretativa. O artigo 1º do CPC, que eu vou consultar contigo, ele estabelece como premissa fundamental do nosso sistema a chamada constitucionalização. Anota isso, constitucionalização do direito processual civil. A gente sabe da força da Constituição, não é mesmo? E nós bem sabemos, como costumo dizer, que os demais ramos do direito devem estar ajoelhados frente à Constituição. Devem, sim, referência, e lhes digo mais, deferência à Constituição. O artigo 1º estabelece esse marco.
indicando-nos que o processo civil, que a gente sabe é o ramo do direito público, que serve a institucionalizar regras e princípios que serão utilizados através da jurisdição ou de outros meios adequados para a solução de conflitos ou a chancela de interesses. Logo, este processo civil, repito, claro, ramo do direito público que estabelece princípios e regras que servem para nortear a resolução de conflitos ou a chancela de interesses. Aqui na nossa área, os conflitos e interesses de natureza civil. Não estou aqui para lhe dizer que civil não seja um ramo tão pomposo de direito. Afinal de contas, ele está do nosso lado antes mesmo do nosso nascimento e nos acompanha até depois da nossa morte, não é verdade? Os penalistas é que adoram ficar brincando conosco de que a gente lida com perfumaria, mas enfim, deixemos eles serem como são. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado. Gente, olha que lindo. Conforme valores, então, é uma legislação processual que faz referência a valores e a normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República, observando-se as disposições desse código, de forma bem simples e objetiva, como eu quero que seja a nossa aula, para que você saia daqui, repito, 100% preparado, preparada. Primeira disposição do código, no artigo 1º, estabelece essa conexão entre o CPC e a Constituição. Essa conexão umbilical, repito, entre o CPC e a Constituição, indicando-se que o CPC deve ser interpretado, ordenado, à luz de princípios, especialmente valores constitucionalmente assegurados. Princípios e valores constitucionalmente assegurados. Vista essa primeira norma fundamental, agora não dá mais para dizer que você não sabe absolutamente nada de processo civil, até porque você já sabe que o CPC, que é a sua principal fonte formal, está linkado e deve necessariamente ser visto à luz da Constituição, a nossa Carta Cidadã. Visto o artigo 1º, vamos agora trabalhar o chamado princípio dispositivo. Eu adoro. Princípio dispositivo. Esse princípio dispositivo você pode encontrar na prova da FGV com o título princípio dispositivo ou princípio da demanda. As duas expressões estão corretíssimas. Princípio dispositivo ou princípio da demanda. O que seria esse princípio dispositivo ou princípio da demanda? Segundo este princípio, o processo civil, e essa é uma verdade, ele se inicia por provocação da parte. A gente sabe que em algumas áreas há determinados processos que se iniciam de ofício. Aqui, para a tua vida e especialmente para a tua prova, o processo se inicia através da provocação da parte. E aqui eu avanço um pouco mais para te lembrar, não só que o processo se inicia por provocação da parte, como também te recordo que esse processo se inicia através de uma petição inicial. Até porque a petição inicial é o primeiro ato do processo. Assim, o processo ele se inicia por provocação da parte autora, que levará ao conhecimento do Poder Judiciário a petição inicial, que é, por sua vez, olha como tudo está linkado e fica fácil, né? O primeiro ato do processo. A petição inicial, ela será distribuída, vamos avançar um pouco mais, primeiro ato do processo, hein? Naquelas localidades onde haja mais de um juízo competente, até para que não haja ofensa à essência do juiz natural, ou ela será levada a registro. Imagine, assim, nós estamos num país que é de extensão continental. Existem muitas comarcas que são de juízo único, o juízo que eu chamo de clínico geral. Sujeito, a sujeita assume todas as atribuições de exercício funcional naquela localidade. Da briga do vizinho, bafafá, confusão, gritaria, da pretensão indenizatória, das questões relacionadas a possessórias, enfim.
Nessas localidades, não há razão para que pensemos numa distribuição, porque não há sorteio, só há, de fato, aquele juízo. Aquela única unidade jurisdicional. Nas demais localidades, onde há mais de um juízo, onde haja mais de um juízo competente, é necessária a distribuição. Por que, professora Sabrina? Em homenagem à garantia constitucional, olha nós de novo pensando na Constituição em turma, em homenagem à essência do juiz natural. Mas vamos lembrar, à luz do princípio dispositivo, o processo começa por iniciativa da parte. E eu avancei. Essa parte, que a gente pode chamar de autor, autora, como você queira chamar, levará à distribuição ou registro à petição inicial. Dúvida, professora Sabrina, é portanto correto afirmar que com a distribuição ou registro da petição inicial terá nascido o processo? Bingo! Muito bem. Essa é a data do nascimento do processo. Agora, vamos para um segundo momento. Você já sabe que, regra geral, o processo se inicia por provocação da parte e desenvolve-se por impulso oficial. Era o que eu quero lhe trazer agora. O desenvolvimento, o encaminhamento do processo, a sua marcha é condução do juiz. E nesse sentido, eu já vou conectar os artigos 2º ao 139. 2º ao 139, porque o artigo 2º faz questão de assinalar que o processo se inicia mesmo por provocação da parte. O 139 nos lembra que o juiz dirigirá o processo, ou seja, depois do nosso protocolo inicial, a tarefa de impulsionar, a tarefa de levar esta demanda adiante é uma tarefa que compete ao magistrado. Daí falarmos do impulso oficial. Agora, momento especial desse nosso primeiro bloco. Há alguma demanda? Será que há alguma situação em que o juiz pode, de ofício, iniciar um processo? Será que existe essa exceção? E na prova da OAB, é muito importante que nós estejamos atentas a esses detalhes. Será que existe? E a resposta é positiva. Em 2 distintos momentos, o CPC refere a possibilidade de que o juiz inicie um determinado processo de ofício. E esta possibilidade de que o juiz inicie um determinado processo de ofício, a gente identifica quando? Lá na restauração de autos. Que é isso? No teu dicionário processual, restauração, o próprio nome diz, restauração de autos, é um procedimento especial que a gente inaugura quando o processo some. E aqui eu preciso ser clara, não sejamos ingênuos. Processos somem. Curioso que quando o CPC entrou em vigor, muita gente comentava, mas agora essa questão da restauração de autos vai ficar superada, não é? Processo que sumia mesmo era processo físico. Sim, a gente sabe dos incontáveis casos, histórias reais de processos físicos que sumiram, desapareceram em queima de arquivo. Mas eu já comentava. Gente, essa realidade eletrônica não vai dispensar a restauração, porque processos eletrônicos vão de sumir também. 2020 foi um ano marcado por uma série de invasões eletrônicas, até mesmo o STJ chegou a perder o seu acervo. Aqueles que perpetraram a conduta ilícita chegaram a pedir resgate pelos processos. E logo mais vocês estarão advogando, e eu tenho uma linha especial de treinamentos para jovens advogados, tá? Então, não deixa de me acompanhar no Instagram. Você vai vivenciar na prática as rotinas eletrônicas. E diante dessas rotinas, não raras vezes, você vai se dar conta, você vai perceber que existem também vazamentos eletrônicos. Essa é uma preocupação muito, muito real. Tanto é que nós estamos aí sobre a égide da Lei de Proteção Geral de Dados, mas isso é conversa para outra hora. O que importa é lembrar que, nos termos do 712, vamos colocar assim, ó, exceções. Exceções. Nos termos do 712, o juiz pode, de ofício, iniciar a restauração de autos. A alternativa da tua prova, eu já gosto de lhe trazer como é que a banca cobra. A alternativa da prova será:
o juiz não poderá, de ofício, iniciar a restauração de autos. Falso. Ele pode, de ofício, iniciar a restauração de autos. Professora Sabrina, você comentou, e eu estou aqui muito atento, muito atenta, que seriam duas exceções. A primeira eu já trouxe restauração de autos, a segunda é a situação da herança jacente. Isto mesmo, herança jacente. O 738 indica-nos que nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Então, em se tratando de herança jacente, perceba que também permitirá o Código que o juiz tome essa iniciativa de ofício. Postas essas questões, nós vamos então para o artigo 3º do nosso Código. Trabalhar o sistema multiportas. Eu já lhes adianto que na minha aula 2 eu vou trabalhar melhor meios adequados de resolução de conflitos. Então, aqui nesse momento, eu vou apenas lhe apresentar as disposições do que seria o sistema multiportas, para que depois a gente possa já encaminhar para a próxima norma fundamental. Tradicionalmente, a gente sabe que em algum momento o Estado tomou a tarefa de dizer o direito. A compreensão, a lógica de resolução de conflitos sempre esteve atrelada à jurisdição, que é o poder do Estado, que através, regra geral do Poder Judiciário, se presta a apreciar os conflitos, chancelá-los, resolvê-los, aplicar penas, sanções e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, começa-se a perceber que há outras possibilidades, que existem outros meios também hábeis à resolução de conflitos. Claro, lembrando que a jurisdição é uma dessas portas, daí falarmos em portas. E o próprio artigo 3º caput faz questão de assinalar que a jurisdição, esse poder-dever estatal, ela é inafastável. Ou seja, indica-se que o Estado juiz não poderá, definitivamente não poderá deixar de apreciar ameaças ou efetivas lesões a direito de quem quer que seja. Porque a inafastabilidade do controle jurisdicional é mais uma garantia fundamental. Mas, ao lado, ou até se preferirmos pensar aliada à ideia de jurisdição, a gente contempla e corrobora também a autocomposição e a arbitragem. A arbitragem está regulada pela Lei 9.307 de 96. É uma ferramenta de resolução de conflitos em que as partes irão escolher de comum acordo o árbitro, aquele que será o responsável por proferir a chamada sentença arbitral. Professora Sabrina, isso significa dizer que a sentença no modelo arbitral será proferida uma sentença arbitral. Regra geral e recorrível no Poder Judiciário, cenas dos próximos capítulos. Eu não posso deixar de lembrá-los que a autocomposição é também uma porta. Através dela é possível que as partes, em diálogo, busquem a resolução desse conflito, sem que nos esqueçamos que essa autocomposição pode se estabelecer sob a forma de uma conciliação ou de uma mediação. E nesse momento do nosso curso, trazermos duas temáticas que são possíveis alternativas da sua prova. Primeiro, lembrar que o Estado tem o dever de estimular a autocomposição. Se a gente volta lá, saindo do 738, eu vou fazer vocês irem passeando comigo pelo código, tá? Se a gente volta lá para o artigo 3º, só revalidando a lógica da inafastabilidade, o caput do artigo 3º vai nos indicar: não se excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito. Daí surgirem as expressões tutela repressiva e tutela preventiva, não é? É permitida a arbitragem na forma da lei. A lei
será a 9.307 de 96. Lembre que eu já trouxe aqui uma informação bem essencial. O árbitro, ele profere sentença arbitral. Ou seja, ele tem poder decisório. Diferente, por exemplo, da atuação do conciliador. O conciliador não tem poder decisório, tampouco o mediador. Esses profissionais abalizados utilizarão técnicas para buscar fazer com que as partes, em sendo possível, cheguem a um consenso. Mas eles não podem, inclusive é uma proibição de que eles imponham a resolução daquele conflito. Observem também, é de fundamental importância, trazer aqui a referência a essa necessidade de que o Estado promova a autocomposição. A expressa disposição no parágrafo 2º do artigo 3º. Vê só. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Hoje é um dever do Estado buscar sempre que possível a aplicação da lógica da consensualidade, que é maravilhosa e muito mais proveitosa em muitas situações em que você tem uma beligerância extrema, em que você tem desgastes infindáveis que acabam não sendo em absoluto resolutivos. Por fim, conciliação e mediação, que são esses métodos autocompositivos, devem ser estimuladas por todos hoje. Claro que a diferença entre remédio e veneno é a dose, mas a lei processual, no artigo 3º, parágrafo 3º, faz questão de nos assinalar que advogados, membros do Ministério Público, defensores, juízes devem, antes e durante o conflito, estimular a autocomposição. Estimular não significa dizer utilizar-se de técnicas coercitivas para impor a sua vontade às partes. Depois a gente vai conhecer mais detalhes de conciliação, mediação e arbitragem, mas você já sabe, vou voltar aqui a tela para nós, que essa é a estrutura do sistema multiportas que se desenvolve nos dias de hoje. A partir daí, vamos falar da primazia do julgamento de mérito. Olha só que maravilha. Na verdade, nós chegamos ao artigo 4º do CPC. E ao analisarmos o artigo 4º, fácil constatar que esse dispositivo faz menção à primazia do julgamento de mérito, mas também soma à primazia do julgamento de mérito duração razoável do processo e efetividade. Olha só que maravilha! Primazia do julgamento de mérito, duração razoável do processo, que é um preceito constitucional, né? Lá no artigo 5º, inciso 78, está a menção de que a todos deve se conceder de fato essa garantia de que o processo tem uma duração que seja minimamente razoável. Olha só, as partes têm direito a obter num prazo razoável. Professora, você tem noção de dias, anos que se considerem como prazos razoáveis? Não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado e a análise ela é feita realmente de forma casuística. Há uma solução integral de mérito e aqui está a ideia de que o CPC tem esta base. E isso precisa ficar muito claro para ti. Toda a dinâmica do código está voltada para que as decisões sejam preferencialmente de mérito. Os dados, antes da entrada em vigor do CPC de 2015, eram assustadores. Muitos, inúmeros, incansáveis processos eram extintos sem resolução do mérito. E a gente sabe que quando se extingue uma relação jurídico-processual sem análise de mérito, não se está resolvendo o conflito. Está se apontando a ocorrência de um defeito processual que, por sua vez, em razão da gravidade, impediu a continuidade do processo. Não é verdade?
A partir daí, houve, de fato, ao longo de toda a tramitação do código, ao longo de toda a sua jornada, uma preocupação positiva e intencional para que as decisões fossem preferencialmente de mérito. Só para vocês terem uma ideia, possível questão de prova. Coloca aí um selo de questão de prova. O artigo 317, eu gosto de pontuando os artigos porque, como disse no início da aula, depois é uma tarefa sua reler esses dispositivos. A FGV assume o comando da OAB em 2010. De 2010 até a presente data, em processo civil, que é a matéria pela qual eu respondo, sou autoridade, eles cobram a letra da lei. Então, você precisa realmente estabelecer esse pacto com o CPC, de estar próximo, guardar intimidade com ele. O 317 destaca, juiz, antes, por favor, juiz, antes de proferir uma decisão que extinga o processo sem resolução do mérito, confere se não dá para regularizar esse defeito. Às vezes é a falta da assinatura de uma procuração, às vezes é uma autorização entre cônjuges. Meu Deus, nas hipóteses do 73, razões que, nossa, não justificam a extinção de uma relação jurídico-processual. Então, as decisões hoje são preferencialmente de mérito. O CPC volta a validar no campo infraconstitucional a duração razoável do processo. Ali na parte final do artigo 4º se diz, garantindo-se às partes uma tutela, uma atividade satisfativa, ou seja, efetiva. Só a sentença condenatória resolve? Claro que não. É preciso que haja efetivação, concretização. O devedor precisa adimplir a obrigação. Assim, haverá tutela satisfativa. Professora Sabrina, só confirmando. Então, tutela satisfativa é tutela efetiva. Muito bem, concretizada, realística. Para finalizarmos esse bloco, trago-lhes a inspiração da boa-fé. O CPC, no artigo 5º, faz questão de nos lembrar que todos, e aí que está a questão da tua prova. Olha que simples, todos que de qualquer forma, atenção, todos que de qualquer forma participem do processo devem agir pautados na boa-fé. Há uma pergunta que a FGV pode te fazer. Eu já gostaria de antecipá-la para fecharmos com chave de ouro. De que tipo de boa-fé está mencionando o artigo 5º? Porque, reitero, o artigo 5º assinala-nos aquele, vê só, que de qualquer forma participe do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A boa-fé que está aqui mencionada é a boa-fé objetiva. Então, extrai-se a lição da boa-fé objetiva do artigo 5º. E que é aplicável a todos os sujeitos que estão envoltos no processo. Até daqui a pouquinho, caros e caras, na segunda parte desta nossa primeira aula.